Chave do ser. Invenções antigas que eram avançadas demais para a sua época. Parte 2. A gente já viu parte 1. Se não viram parte 1, está aí no canal. Let's go. Muito antes de Gutenberg revolucionar a impressão na Europa, os Ok. chineses já tinham inventado os tipos móveis no século X, com Bi Sheng, durante a Uhum. dinastia Song. Ao contrário do método tradicional de xilogravura, que exigia entalhar páginas inteiras em blocos de madeira, os tipomóveis permitiam reorganizar caracteres Yeah. individuais para criar novas páginas de forma rápida e reutilizada. Eles basicamente usavam um método que foi usado depois, que foi que até hoje, às vezes, tu consegues comprar uns. Tipo como se fosse um carimbo mesmo, que tem umas ranhuras e tu consegues colocar as letras, que ele vem com um monte de letras e consegues. Carimbo. E consegues colocar tipos para escrever tudo e tem tipo, sei lá, 20 A's, 20 B's, 20 C's, tem tipo várias quantidades de várias letras, só que aquilo cabe, obviamente, muito poucas palavras, mas é fixe. Porque é basicamente a mesma coisa que eles faziam antigamente. É muito foda, mano. Inicialmente feitos de cerâmica e depois de metal, essa invenção era extremamente avançada para o seu tempo, mas teve uma adoção limitada devido à complexidade do idioma chinês, com milhares de caracteres Yeah. diferentes. Mesmo com essa limitação, os tipos móveis deram início à ideia de impressão modular. Permitiram, ainda que restritamente, a disseminação de textos religiosos, educacionais e administrativos de forma mais eficiente. Essa tecnologia abriu o caminho para futuros sistemas de impressão que surgiram séculos depois, especialmente na Europa. A invenção chinesa serviu como uma semente para o que viria a ser uma revolução na difusão do conhecimento humano. A lógica dos tipos móveis está presente até hoje na Yeah. forma como organizamos textos em computadores e editores digitais. Cada letra que digitamos é um elemento modular, como antigos tipos móveis. Mais do que isso, a ideia de que o Só que feito com conhecimento pode zeros ser e uns. reproduzido e compartilhado com eficiência é um dos pilares do mundo moderno. O que começou com pequenos blocos de cerâmica acabou sendo um dos passos iniciais da jornada rumo à internet, ao livro digital e à era da informação. Exato. A bússola magnética foi uma das invenções mais transformadoras da história da humanidade. A sua origem remonta à China antiga. Por volta do século II a.C., os chineses já conheciam as propriedades magnéticas da magnetita, mas foi durante a dinastia Song, no século XI, Caraca. que a bússola passou a ser usada para a navegação marítima. Inicialmente era uma colher de magnetita colocada sobre uma placa de bronze, apontando sempre para o sul. Com o tempo, evoluiu para uma Caraca. agulha magnetizada flutuando em água ou suspensa em um Que fio apontava sempre indicando para o o norte com norte. mais precisão. A introdução da bússola à navegação permitiu que os marinheiros chineses se aventurassem com mais segurança em alto mar, mesmo Caraca, sob o mano. céu nublado ou sem pontos de referência visual. A invenção se espalhou pelo mundo islâmico e posteriormente chegou à Europa, onde desempenhou um papel fundamental na era das grandes navegações. Sem ela, as explorações que ligaram continentes e mudaram o curso da história mundial teriam sido impossíveis ou muito mais limitadas. A bússola foi o primeiro passo para a criação dos sistemas modernos de navegação. Hoje, satélites, GPS, aplicativos de mapas e tecnologias de localização digital têm como base o princípio iniciado por esse pequeno instrumento magnético. A Yeah. capacidade de orientação precisa moldou o comércio global, a exploração científica e até estratégias militares. E pensar que tudo isso começou com um pedaço de pedra que apontava silenciosamente para o norte. Em E diferentes caso vocês não saibam, até o vosso telemóvel é uma bússola. Se não for muito antigo. Tipo assim, dá uns anos para cá, os telemóveis passaram a ter bússola por causa do GPS. Quando vocês vão a andar, se vocês colocarem o caminho e forem a andar, a seta do telemóvel, para indicar o caminho, a direção que estás a ir, ela mexe-se conforme a parte da frente do telemóvel. Então é muito fixe, é tipo, ele consegue detectar para onde é que o telemóvel está a apontar. partes do mundo, surgiram inovações militares que mudariam para sempre a forma como se travavam as guerras. Na China, durante a dinastia Jin, surgiram os primeiros registros de bombas explosivas lançadas manualmente e minas terrestres ativadas por mecanismos rudimentares. Já no mundo Caraca. islâmico, Hassan al-Ramah, um engenheiro sírio do século XIII, descreveu em seus manuscritos um dispositivo subaquático, semelhante a um torpedo, movido por pólvora e guiado por Caraca. cordas. Uma ideia incrivelmente avançada para sua época. Essas invenções marcaram o nascimento da guerra tecnológica. Estava a dizer.
basicamente o telemóvel, a parte da frente do telemóvel, esta parte daqui, basicamente a parte que tu tens a câmara frontal. Esta parte aqui de cima é como se fosse o norte. É como se fosse basicamente a dizer que estás aí para a frente. Quando tu olhas para o GPS, a seta está sempre a apontar para aqui. Se tu viras para aqui, tipo, se tu viras para a direita, a seta aponta para a direita. Tipo, ela aponta para o lado da frente do teu celular. Até tipo assim, é foda. Tu basicamente o teu celular é um GPS, é uma bússola. Uma bússola entre aspas. Tipo assim, ele consegue detectar se estás aí para o norte, se estás aí para o sul, tipo, para onde é que ele está a apontar, estás a entender? E tipo, supostamente, só pela net não consegues fazer isso. Supostamente. Só pela internet não dá. Porque ela não, tipo, não detecta a parte da frente do dispositivo. Ela detecta onde é que está o dispositivo, não tipo para onde é que estás a apontar. Que é foda. Tecnológica. Pela primeira vez era possível atacar de forma remota, com armamentos que não exigiam confronto direto. As minas terrestres dificultavam o avanço das tropas, e as bombas transformaram cercos e ataques em cenas de puro terror e destruição. A Caraca. pólvora, até então uma curiosidade alquímica, passava a ser usada como uma arma estratégica. Essas tecnologias logo se espalharam, influenciando fortemente os arsenais de guerras futuras na Idade Média até os tempos modernos. Hoje, torpedos, minas e explosivos fazem parte dos arsenais mais letais do mundo. A base de tudo isso está naquelas primeiras invenções que uniram ciência, guerra e estratégia. Os conflitos modernos, Caraca. com drones, mísseis guiados e armas automatizadas, são descendentes diretos desses primeiros experimentos. A semente da guerra tecnológica foi plantada há séculos, e os frutos, ainda amargos, continuam moldando o destino das nações. Mesmo. O canhão é um dos exemplos mais antigos da aplicação direta da pólvora Caraca. em armamentos. Sua origem remonta à China, no século XIV, durante a dinastia Song, quando engenheiros militares começaram a experimentar tubos de metal capazes de lançar projéteis por meio de explosões controladas. Um dos Faz-me primeiros lembrar o modelos filme da conhecidos Mulan, velho. Quando acendem aqueles tipo, mísseis para mandar para os inimigos. Caraca, mas faz é lembrar o muito, Wun velho. Chong, uma arma de bronze com formato rudimentar, mas letal. Com o tempo, essa invenção se espalhou por meio da Rota da Seda, influenciando o desenvolvimento de armas semelhantes no mundo islâmico e mais tarde na Europa medieval. O surgimento do canhão mudou completamente a Caraca, lógica veio dos com, até combates com e da seta e arquitetura tudo, com defensiva. lança e tudo na Castelos e ponta. muralhas, até então símbolos de poder e proteção, passaram a ser mais vulneráveis diante do impacto destrutivo das bolas de ferro. Na Europa, o uso dos Pois, faz canhões durante sentido. a Guerra dos 100 Anos foi decisivo para a queda das cidades fortificadas. O poder Yeah. bélico deixou de ser apenas a força bruta e passou a depender da ciência e da tecnologia, abrindo caminho para a era da artilharia pesada e das guerras em Caraca. larga escala. Dos antigos Rochongs chineses aos modernos canhões de artilharia das grandes potências, a essência permanece Porra. a mesma: utilizar explosões controladas para alcançar alvos com precisão e força devastadora. Hoje, canhões evoluíram para armas automáticas, tanques de Mesmo. guerra e até sistemas de defesa naval, mantendo sua relevância estratégica. A base dessa tecnologia, no entanto, nasceu séculos É atrás, sempre a com mesma. alquimistas chineses e guerreiros tentando transformar fogo em dominação. No século XV, o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu a O prensa Gutenberg. móvel de tipos metálicos, uma das invenções mais transformadoras da história humana. Inspirado em prensas usadas para Yeah. espremer uvas, Nós demos isso na Gutenberg escola, criou um por sistema acaso. mecânico que permitia imprimir É páginas em foda. série em tipos móveis reutilizáveis. Antes disso, os livros eram copiados à mão, por monges copistas ou Yeah. reproduzidos em xilogravuras, o que tornava a leitura um privilégio de poucos. A Bíblia de Exato. Gutenberg, impressa por volta de 1455, é Primeira Bíblia considerado o marco impressa. inicial da revolução da imprensa. A prensa de Gutenberg não apenas multiplicou o acesso ao conhecimento, mas também mudou para sempre a forma como ideias eram transmitidas. A informação deixou de ser monopólio da igreja e da E de certa maneira a igreja não passou a não gostar nada disso porque eles gostavam de ter o controle sobre tudo. Também. aristocracia e começou a circular entre comerciantes, artesãos e acadêmicos. A reforma protestante, liderada por Martim Lutero, Afinal, quanto mais ignorante o povo, mais manipulável ele é. só foi possível graças à reprodução massiva de panfletos e traduções bíblicas. A imprensa impulsionou movimentos como o iluminismo, acelerou a alfabetização e pavimentou o caminho para a ciência moderna. Hoje, vivemos uma Exatamente. nova revolução com a internet e as redes sociais, mas a sua base está na ideia de Gutenberg.
descentralizar a informação. Assim como a prensa deu voz aos pensadores marginalizados da sua época, Exatamente. a tecnologia digital oferece hoje espaço para novas narrativas e disputas de ideia. A diferença é que agora, em vez de tipos metálicos, usamos algoritmos, mas o princípio permanece. É o mesmo. Quando a informação se Exatamente. espalha, o poder se redistribui. Muito antes de Samuel Colt popularizar o revólver no século XIX, já existia protótipos rudimentares na Europa. Um dos primeiros registros conhecidos é atribuído a Heinz Stoppler, um armeiro alemão que em Caraca, eu não conhecia. 1597 criou um mecanismo giratório que permitia disparos sucessivos com o uso de barris múltiplos. Essa tecnologia primitiva ainda era instável, mas já demonstrava uma intenção clara: permitir que um único indivíduo pudesse efetuar múltiplos disparos sem De precisar uma vez. recarregar após Yeah. cada tiro. Com o tempo, esse Caraca. mecanismo evoluiu, até o surgimento do revólver moderno com cilindro giratório. O avanço técnico Yeah. do revólver representou uma O mudança famoso drástica no poder individual. revólver a Diferente das cowboy. armas de pólvora única que exigiam recarga constante, o revólver permitia resposta rápida e vários disparos consecutivos, o que mudou Eu sempre depois completamente desse o revólver cenário penso nos militar, filmes de cowboys, policial mano. e até mesmo Que os social. gajos sacavam. Tornou-se símbolo do Velho Oeste americano e instrumento Muito foda. fundamental em Ó. conflitos, duelos e Olha revoluções. eles. Com ele, o poder de dar fim a Lembro-me alguém sempre ficou ao dos alcance de cowboys, qualquer mano, quando pessoa vejo que o aquela arma. empunhasse, sem necessidade de treinamento avançado. Hoje, o revólver já não é mais uma tecnologia de ponta em armamentos, mas sua lógica continua presente em armamentos modernos e no debate sobre o direito ou não da porte de armas. Exato. Embora a invenção do telescópio seja frequentemente atribuída a Galileu Galilei, os primeiros modelos surgiram na Holanda por volta de 1608. Hans Lippershey, Ok. um fabricante de óculos, teria sido o primeiro a registrar a ideia, mas Faz foi sentido. Galileu quem aprimorou o design e utilizou para observações astronômicas. Ao apontar o telescópio para o céu, ele descobriu as luas de Júpiter, as fases de Vênus e detalhes de superfície lunar. Essas Caraca. descobertas colocaram em xeque o modelo geocêntrico do universo e iniciaram uma verdadeira revolução científica. O telescópio não apenas ampliou nossa visão do universo, ele desafiou dogmas estabelecidos e deu início à astronomia moderna. Pela primeira vez, a humanidade pôde observar fenômenos celestes com precisão e perceber que o cosmos era muito mais vasto e complexo eles do que se achavam. imaginava. A invenção não Exatamente. foi apenas científica, mas também filosófica. Ela deslocou o homem do centro do universo e deu espaço para o pensamento racional e empírico. O telescópio abriu caminho Pior para é uma que houve nova era muita de gente que descoberta morreu e até transformações essa. culturais. Até Hoje, essa. telescópios como o Hubble e o recente Até o ser humano parar de ser o centro do universo, morreu muita gente até eles aceitarem que não éramos o centro do universo. Mas pronto. Essa parte não é importante. Não é preciso a gente falar da tragédia, né? lançado James Webb, Só investigam as fingi que não origens do aconteceu. universo, Só fingi que não aconteceu analisam e passar à frente, né? exoplanetas e buscam pistas sobre a vida fora da Terra. A lógica do telescópio permanece: ampliar nossa visão para além do que os olhos alcançam. E mais do que isso, ele representa o impulso humano de questionar, explorar e ultrapassar limites. No início do século Caraca. XVIII, a Inglaterra enfrentava um problema prático. A água inundava as minas de carvão, dificultando a extração. Foi nesse contexto que, no século XVIII, Thomas Newcomen desenvolveu o primeiro motor a vapor funcional. Seu invento usava o vapor para mover um pistão, Caraca. criando força mecânica capaz de bombear a água para fora das minas. A Ok. invenção foi baseada em princípios de pressão atmosférica e condensação, e, embora rudimentar, foi um marco decisivo na transição da força muscular para a força das máquinas. Mecânica, O motor exato. de Newcomen foi o precursor da Revolução Industrial. Ele permitiu a mecanização do trabalho e inspirou o desenvolvimento de motores mais eficientes, como os de James Watt. Graças a essa invenção, fábricas surgiram e os transportes evoluíram, e a produção em Locomotivas. massa se tornou viável. Pela primeira vez, a energia não dependia do vento, da água ou do músculo humano. Agora, podia ser gerada a qualquer hora e lugar. Isso transformou Carvão, radicalmente a economia, madeira. a sociedade Coisa que tem-se e a para forma queimar. como vivemos e trabalhamos. No final do século XIX, o italiano Agora sim. Marconi conseguiu algo que parecia magia: transmitir sinais de um ponto para outro sem fio. Telégrafo. Em 1895, ele enviou os primeiros sinais de rádio. Em 1901, realizou uma transmissão Rádio? transatlântica, cruzando o oceano com Caraca. ondas invisíveis. Pensei que era Embora outros telégrafo. cientistas, como Nikola É Tesla, já telégrafo. tivessem trabalhado Ok. nos fundamentos das ondas eletromagnéticas, foi Marconi quem levou o conceito à prática, desenvolvendo um sistema funcional de telegrafia sem fio. Seu trabalho foi reconhecido com o Prêmio Nobel de Física em 1909.
A invenção do rádio revolucionou a comunicação. Foi mesmo o Pela rádio, primeira ok. vez, Pensei que tinha mensagens sido o podiam telégrafo. ser enviadas instantaneamente a longa distância, sem a necessidade de cabos ou infraestrutura física. Sério? Isso teve um impacto sabia. direto em áreas como o exército, o comércio marítimo e, principalmente, os meios de comunicação em massa. O rádio encurtou o mundo, conectou nações, difundiu ideias e influenciou o comportamento. Caraca. Foi também essencial para a Primeira Guerra Mundial, Yeah. onde serviu como ferramenta estratégica de comunicação e propaganda. E um dos principais motivos para o rádio ser melhorado foi as guerras. Também. No início da década de 1950, Agora computadores sim, o eram nosso máquinas querido gigantescas, amigo, computador. acessíveis apenas a governos, universidades ou grandes corporações. Mas em Exato. 1957, a IBM Primeiro lançou o computador modelo pessoal. 610 AutoPoint Computer, considerado por muitos o primeiro computador pessoal da história. Projetado para ser operado por uma única pessoa em um ambiente de escritório, o IBM 610 já não exigia programadores treinados em linguagem de máquina. Ele podia ser controlado por um teclado. Era lento e limitado, Caraca. mas pela primeira vez, um profissional podia usar um computador para cálculos complexos em sua própria mesa. Caraca. Embora o IBM 610 não tenha sido um sucesso comercial em larga escala, ele abriu caminho para a revolução. Nos anos seguintes, a ideia do computador pessoal deixou de parecer ficção científica e se tornou um objetivo para engenheiros visionários, como Steve Wozniak e Bill Gates. O conceito de um computador individual foi o ponto de partida para uma transformação cultural, econômica e social sem precedentes. O mundo dos negócios, a educação e a comunicação nunca mais foi o mesmo. E para você, qual outra invenção mudou tanto a humanidade? Não se esqueça de responder nos comentários. Se inscreva e curta o vídeo. Legal. Muito obrigada.